Queridos, que a graça e a paz de nosso Deus, que excede a todo entendimento, possa adentrar sua mente e não apenas entrar, mas transbordar a sua vida de paz, de alegria, de visão celestial do futuro, de tudo aquilo que Deus tem para nós. Que esse momento de culto, ou do culto em seu lar, que sejam momentos agradáveis e oportunos também, para que possamos aprender mais da palavra de Deus. Assim pedimos que o Espírito Santo te visite neste momento, levando até você essa paz de Deus e também a harmonia e a alegria. E nós vamos iniciar aqui a nossa live orando a Deus, buscando a sua santa presença. E você que está aí nos ouvindo em sua casa, curve a cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus. Eterno Deus e Pai Celestial, entramos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos desfrutar da Tua augusta presença, da Tua paz, da alegria, da harmonia. Enfim, Pai, o Senhor é uma fonte de graça, de poder, amor e misericórdia para nós, e nos sentimos muito bem na Tua santa presença. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos e pedimos também que o Senhor esteja conosco a cada momento. Fica conosco, Senhor, dá-nos a Tua palavra, e que esta palavra seja também oportuna para todos quantos estiverem nos ouvindo nesta noite. Que essa palavra tenha um lugar também especial em cada coração, de maneira que sigamos, assim, as orientações das Sagradas Escrituras, para que em tudo e em todas as coisas sejamos prósperos, sejamos bem-sucedidos. Assim nós oramos pedindo a Tua unção sobre nós, a Tua inspiração e a alegria do Teu Santo Espírito. Fica conosco, Senhor. Aceita, ó Deus, o nosso culto, aceita, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão e, por fim, aceita-nos em Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós vamos cantar neste momento, a pedido do irmão Hércio, esposo da irmã Cleonice, um hino que ele gosta muito, que fala: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar no seu grandioso ser, nas obras das suas mãos. Enfim, a pastora vai cantar, eu vou acompanhá-la, e hoje nós não temos aqui o teclado, porque estamos fazendo um ensaio nesse momento e o piano nosso está para essa reunião. Então, irmãos queridos, aí onde vocês se encontram, abra sua boca e louve a Deus conosco. Cantemos então ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grande
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que Deus esteja com cada um dos nossos irmãos queridos, visitando-os neste momento com a sua paz, essa paz que nós tanto almejamos e buscamos para nós, a nossa família, para os nossos entes queridos. Nós louvamos a Deus por tudo isto. E também, irmãos, aproveitando aqui o ensejo, nós estamos na véspera, de Natal. E nós nos propusemos aqui, ter o culto de Natal do dia 24 para o dia 25 mesmo, na sexta-feira. E estamos ensaiando algumas músicas para este evento, músicas natalinas e outras, Mas hoje tivemos pela manhã a informação de que o nosso excelentíssimo senhor governador decretou estado vermelho no feriado de Natal e no feriado de Ano Novo para que ninguém se reúna. E o prefeito Mourão, segundo fomos informados, disse que vai ter, sim, que vai estar tudo aberto. Agora nós estamos nesse impasse se fazemos ou não fazemos esse culto de sexta-feira e também, é claro, vale salientar o culto de domingo. Então nós estamos numa situação complicada e como eu já havia dito antes da eleição, que o coronavírus é um vírus político e comunista, tá? E ele interessa para muita gente, inclusive para os governadores e alguns aí da justiça que tem muitos lucros, ganha muito com isso, Então, a gente fica numa situação muito complicada, porque nós não somos mais um cidadão, nós somos simplesmente ou, como diz o povo, o gado de Bolsonaro, ou então os burros do Lula, Então, os jumentos do Lula. Então, a gente não sabe mais quem somos nós. Estamos perdendo a nossa identidade por causa de homens inescrupulentos que assumiram o poder. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa vida. E eu falei, irmãos, vão para a igreja, olha, depois dessa eleição aí e tal, vai ter problema. Eu sabia, por exemplo, que isso ia acontecer. Quando interessa a eles, o vírus não mata ninguém, está tudo resolvido, desmancha os hospitais de campanha, mas agora interessa a eles vender uma vacina da China, Então, e vai dar muito dinheiro para eles lá,
Então a gente fica nessa situação, não sabemos o que é verdade hoje e o que é mentira, ninguém sabe, né? Então a gente fica nessa situação e precisamos buscar muito a presença de Deus, para que a gente não seja cidadão chinês, nem coreano do norte e muitos outros aí que não pode falar nada, tem que comer tudo calado, ficar quieto, né? Então oremos a Deus para que Deus dê uma libertação à nossa nação brasileira, que tenha uma libertação. A palavra de Deus diz que bendito, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o ímpio governa, o povo sofre. Quando o justo governa, o povo se alegra. Então vamos orar a Deus para que nós tenhamos um governo justo, honesto e fiel, né? E também um governo que seja patriota, tá, queridos? Oremos a Deus também nesse sentido. Então, qualquer coisa, se caso decidirem que não vai ter esse culto, aí amanhã eu faço uma live via Zap e quem sabe até mesmo também pelo Face, não sei, para avisar que não teremos o culto de sexta-feira ou se teremos o culto de sexta-feira. Fica então assim decidido. Ok, queridos? E nesse momento, irmãos, nós vamos ler um texto, e esse texto ele é muito importante. Aliás, toda a palavra de Deus ela é importante. Agora, para nós, seres humanos, que vivemos um determinado momento de nossa vida, sempre nós temos muitas experiências, adquirimos muitas experiências durante o ano que passamos, e quando chega no final de cada ano, então o que acontece? A gente fica torcendo para dar certo, e vamos fazer isso, o novo ano vai ser diferente, vai ter bênção, vai ter isso, vai ter consolidação de sonhos, de projetos, e até teria, se não fosse algumas pessoas que governam o Brasil, enfim, aí que têm o poder para tirar os nossos sonhos, Mas o que se espera de cada um de nós é que nós buscamos em Deus uma visão do futuro, e a palavra de Deus também nos dá ensinamentos como nós devemos fazer para obtermos o sucesso como seres humanos, como cidadãos, como profissionais e, sobretudo, como homem de Deus, como mulher de Deus. O povo de Deus, no reino de Deus, precisam desse ensinamento para que seja bem sucedido também, porque é um texto realmente muito sugestivo. Esse texto que nós vamos ler se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e os versos, eu vou ler de 5 até o versículo 11. Esse texto diz assim: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual fez que por nós se deem graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua santa palavra. Nós muitas vezes usamos esse texto
Nós que eu falo de modo geral, os evangélicos, em momentos oportunos na igreja, na hora de culto, principalmente quando se trata de um culto que fala sobre questões de dízimos, de ofertas, de contribuição financeira para o reino de Deus, mas também esse texto pode se aplicar à nossa vida diária, né? Como profissionais, como pastores, como missionários, também como cidadãos no sentido de profissionais, né? Investidores, né? A gente já viu muito falar em investidor, tem pessoas que têm 15, 20 apartamentos, compram não para morar, nem para ficar trocando, mas para investir, para que o dinheiro não fique na poupança, né, mofando. Então eles compram e deixam aí vários apartamentos, várias propriedades. Isso chama-se de investidor. E esse termo investidor é um termo importante também para nós, que já estamos finalizando aqui o ano de 2020, marcado por duras experiências muito desagradáveis e injusta e perniciosa em todos os sentidos, e a gente almeja, sempre temos a esperança de dias melhores. E esse texto tem também como esse propósito de pensarmos em 2021, em pensarmos amanhã, no dia 24, né, véspera de Natal, né, o peru que você vai preparar, o chester, aí, a galinha, o pernil, enfim, quem você vai chamar para a sua casa para estar compartilhando com você das bênçãos. Mas também, querido, a gente pensa no sentido de o que vou fazer para melhorar, tanto melhorar a gente mesmo, para a gente poder melhorar a outros, né? Sabe que a vaquinha muito bem alimentada dá mais leite, né? Os irmãos bem recebendo as bênçãos de Deus, sendo abençoados, também vão abençoar a outros. E esse texto nos leva a refletir com o seguinte tema: a visão de um bom investidor. Então fala comigo, a visão de um bom investidor. Eu não sei se você é um investidor. Às vezes você até é um investidor e não está sabendo, né? Tem pessoas que sabem investir direitinho. Quando nós chegamos aqui na Praia Grande, há 28 anos atrás, tinha um cidadão que morava no fundo da igreja, né? Ele ficava ali como sendo um vigia, né, talvez, mas morava ali e ao mesmo tempo cuidava ali, limpava a frente da igreja, etc. E ele vendia cafezinho, lanchinho nas construções, com a bicicleta, daquela bicicleta de carga, tinha lá os potes de carregar café, leite, chocolate quente, ele mesmo fazia os bolinhos de chuva. E ele era muito interessante, ele pegava o dinheirinho dele e comprava dólar. Na época a inflação era muito alta, então ele comprava dólar, né? E ele fez esse investimento, e quando um dia nós precisamos do espaço, que a gente ia desmanchar o espaço para construir o jardim da igreja, ele não tem problema nenhum, eu já tenho dinheiro suficiente para comprar o meu apartamento. E comprou um apartamento para morar, vendendo cafezinho, pegando o dinheirinho e comprando dólar. Então era uma forma de investimento. Então ele era, mesmo sem saber, ele era um investidor, né? A gente junta o dinheiro as moedinhas naquele porquinho, né, que na Bahia se chama de minhaeiro, né, aquele cofrinho. É um investimento que se faz. Mas esse investimento você pode fazer também na sua cultura, na sua formação intelectual, cultural, né, você buscando ali uma forma de se preparar melhor. Você está investindo em sua vida para o futuro. Mas quando nós pensamos em termos também do reino de Deus, tudo que nós fazemos, quando nós oramos, quando nós nos preparamos para pregar, ou nos preparamos para ser um pastor, uma missionária, um missionário, etc., isso é um investimento no reino de Deus. E tudo isso, irmãos, nesse investimento, como nós entregamos dízimos, ofertas, e ofertas para missões, né? Agora é época de missões, batista, né? Está se levantando ofertas, né, aí para suprir a necessidade dos nossos missionários espalhados em mais de 180 países, e com esta pandemia aí, este fechamento das igrejas, então a nossa convenção, pelo menos os nossos departamentos missionários,
passa bem por dificuldades. Na nossa igreja, o irmão Valmiro, ele trabalha nesta área aí, tentando, arrumar a situação, fazer levantamento de ofertas da igreja, que são ofertas que nós chamamos alçadas, ofertas extras para missões. Então é enviado para missões nacionais, missões mundiais, e para cobrir essas despesas de missionários que são sustentados pelas nossas ofertas, as nossas contribuições. Isso é um investimento que fazemos para o reino de Deus. Entendeu, queridos? Então, a palavra de hoje nos sugere este tema, a visão de um bom investidor. Voltando aqui para a Bíblia como palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, os versos de 1 a 15, o Senhor Jesus, ele nos ensina que o semeador saiu a semear a sua semente e que esta semente é a palavra de Deus, no verso 11 do capítulo 8, que é aquela parábola que os irmãos conhecem, do semeador. Então, essa semente, vamos dizer aqui a priori, é a palavra de Deus que precisa ser semeada nos corações. E também nessa parábola é colocado os corações como sendo uma boa terra. Essa semente que cai nessa boa terra chamada coração, então ela vai germinar, vai brotar, vai crescer, vai florescer e por fim trazer os frutos, e frutos excelentes. Veja também que nesta passagem que vemos aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, que nós lemos aqui, nessa passagem, há vários, melhor dizendo, desculpa aqui, ainda nessa passagem de Lucas, vemos vários tipos de pessoas e não tipos de sementes. Tá? Temos aqui uma visão do futuro, bem como uma tarefa a ser realizada e realizada com sucesso e com o propósito de uma boa colheita. Ninguém planta para não colher. Ninguém lança a semente na terra. Não, vou jogar isso, se nascer, nasceu, se não nasceu, não nasceu, não tem problema. Não, todos nós semeamos com propósito, com uma visão no futuro. Como vocês sabem, vocês que eu falo aqui da igreja, que eu nasci na roça e me criei até certo tempo na roça, sempre eu falo muito dessa situação. Tá? Então, vejamos que quando lançamos a semente na terra, a gente aguarda, de acordo com o tipo de semente, que 3 meses vamos estar fazendo uma colheita. 3 a 6 meses na colheita. E todo mundo que planta quer colher bastante. E para isso é necessário sermos criteriosos, cautelosos e sábios naquilo que vamos fazer. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, os versos 6, que nós lemos daqui a pouco, o apóstolo, ele ensina àqueles irmãos que aquele que menos semeia, também pouco colherá. E o que semeia muito, muito também colherá. Não deixa de ser uma lei do retorno. Você faz pouco, obtém pouco. Você faz mais, obtém mais. Você planta pouco, você colhe pouco. Você planta bastante, você colhe bastante. E se essa semente que te traz um bom retorno for lançada em uma boa terra e for cuidada, bem cuidada, como prescreve aí a ciência da agricultura, então nós vamos, lucrar bastante. Vamos ter uma boa colheita e isso nos garantirá o sucesso, nos garantirá a fartura para a família, o sustento
e, por consequência, a vida. Ok? Então vejamos que na ministração de hoje nós vamos aprender com a visão do semeador uma grande lição para a vida. Vamos aprender alguns passos que são importantes para se ter uma boa colheita. Então vejamos. Primeiro, tudo começa com o preparo da terra. Você sabe o que é isso, preparar a terra? Quando você vai construir uma casa, você tem que trazer alguns agrimensores, pessoas que conhecem, que vai examinar o solo, para ver que tipo de base, de alicerce vai ter que fazer ali para sustentar o prédio que você vai construir. Tem que fazer uma análise de tudo isso. Então isso é importante a gente observar, que tudo começa com o preparo da terra. Como se trata aqui de aplicação de investimento, então, como podemos ter uma boa colheita? Como podemos ter? Como podemos realizar uma divulgação também maior, tanto dos projetos de vida, ou como sendo o projeto maior da palavra de Deus? Tudo isso, irmãos, necessita de nós um preparo para tudo isto. Eu já sou um pastor e já trabalho no reino de Deus há muito tempo, há muitos anos, e para isto eu precisei também aprender muitas coisas. Apesar de não saber muito, mas pelo menos quase que eu me tornei um patrimônio histórico do Seminário Batista do Norte, lá em Recife. Fiquei 6 anos e meio, enquanto o curso era de 5 anos, fiquei 6 anos e meio e aproveitei para também estudar outras situações que agregariam a mim no meu ministério. Então vejamos que tudo isso foi um investimento que não foi barato. Eu falo, apesar de tudo, me sinto ainda despreparado para aquilo que me proponho a fazer. Me sinto pequeno. Mas, quando se trata do agricultor, o que primeiro nós fazemos? Vamos arar a terra. Você não sai jogando a semente na terra seca em cima da terra, porque vai acontecer alguns problemas que o Senhor Jesus coloca na parábola do semeador, que uma semente cai na beira do caminho, vem as aves e come a semente, aliás, é pisado pelos homens, e vem as aves e come. Umas caem no meio das pedras, nasce, mas não produz porque não tem terra suficiente. Outra cai no meio dos espinhais, ali dos espinheiros, e também não produz porque é sufocado. E outro que caiu em boa terra. Então, aqui não se fala simplesmente da semente, mas fala daquele que investe, daquele que semeia a semente. E nós não queremos dar murro em ponta de faca, como diz o pessoal lá do norte ou do nordeste, e nem queremos remar contra a maré. Então nós precisamos primeiro arar a terra. Primeiro desmatar, não desmatar a floresta amazônica não, isso aí dá um bafafá danado, Mas esse matinho aí que está no fundo do quintal, você precisa limpar a terra, você precisa arar a terra, tem um trator que vem atrás puxando aqueles discos que vem revirando a terra, isso aquilo ali é importante, fofar a terra. Aí vem um outro processo lá chamado gradeador, com os discos menores, que é para quebrar aqueles torrões todo e tirar aquelas pedras de dentro, raízes que estão ali debaixo, e deixar a terra bem fofinha, bem bacana, como você é. Então vejamos que essa é a importância de arar a terra. Algumas vezes, antes de plantar a semente, é necessário arar a terra, passar, como eu falei aqui, o engradado, para tirar todo topo, toco, raízes, de obstáculos, e deixa a terra fofa para plantar a semente. Quando ela começar a germinar, ela tem espaço para desenvolver as suas raízes. E você deve regar suas raízes também, irmãos, para que você produza boa semente, como investimento, como tudo na vida. Então vejamos que este processo
leva tempo e horas no preparo da terra. Assim, também o ensino da palavra de Deus na vida de uma pessoa leva tempo e nos exige árduo trabalho no aprendizado e no preparo. Então, muitas coisas acontecem. Eu, como outros colegas que fomos internos lá em Recife, nesse seminário, a gente passava muitas alegrias, mas também tinha muitos momentos de tristeza, de dificuldades, longe dos familiares, às vezes não tinha um trabalho para ter um salário, e a gente dependia de ajuda ou dos pais, ou de igrejas, ou de amigos. Isto é difícil, mas sempre naquele propósito de um dia terminar o curso e ter um lugar para trabalhar no reino de Deus, para pregar a palavra de Deus. Isso leva tempo. Mas também, quando se fala no preparo da terra, além de arar a terra, precisa também de uma outra coisa, que é limpar. Você não pode fazer na terra suja, lançar a semente no meio das pedras, no meio do cascalho, no meio dos espinheiros. Você precisa limpar. E esse procedimento é muito comum. O limpar da terra significa tirar a sujeira que possa impedir o crescimento da semente que virá a brotar futuramente. Então, você precisa limpar a terra. Assim também, queridos, é na vida de quem quer se preparar, de quem quer ser um investidor, que seja no mundo profissional, intelectual, universitário, ou que seja no reino de Deus, precisa de limpeza. E entre essas limpezas, também a espiritual e, por assim dizer, a santificação. Essa palavra santificação, que significa ser separados para aquele trabalho, para aquela obra, no caso do reino de Deus, podemos dizer também que nós vamos investir o nosso recurso, o nosso tempo, para sermos um bom profissional, ou um bom comerciante, ou um bom vendedor. Isso significa que precisamos abrir mão de muitas coisas que nos impede de crescer, que nos impede de prosperar. Então a gente tem que abrir mão. E isto significa, tanto do ponto de vista social, cultural, como espiritual, uma limpeza. Tirar tudo aquilo que nos atrapalha nesse progresso. Precisamos estar livres para continuar na obra, no investimento, nos nossos sonhos e projetos. Segundo, semeando uma boa semente na terra. Nós falamos um pouco antes, tudo começa com o preparo da terra. A terra estando preparada, agora uma boa semente. Quando eu morava aqui no Vale do Ribeira, em Itariri, eu tinha um sítio e eu fui no mercado comprar milho para plantar. Aí a senhora que me conhecia falou assim: mas só quer esse milho para quê? Eu falei: para plantar. Não, esse milho aqui não serve para plantar. Esse milho aqui é para você quebrar, para dar para galinha, dar para porco comer e tal. Você tem que comprar um milho preparado para isso, um milho diferente, né? Em outras palavras, seria puro, um milho, né, da hora. E aí me indicou que eu ia achar esse milho na Casa da Agricultura. E fui lá e procurei lá, na época, o Miguel, que trabalhava sempre como agricultor, perdi aqui o nome da palavra aqui, da pessoa que se especializa, do agrônomo, para o milho. E ele me vendeu um milho, um caroço imenso, vinha até meio avermelhadinho, com produto para não ter pragas. Olha, e aquele milho produziu. Foi muito bom. Então, em tudo, se precisa escolher a semente. E este
fator simples, mas que precisa de critério. Existem sementes boas e sementes ruins. Para tudo tem uma finalidade. Então devemos selecionar as sementes para ser plantada. Você que vai passar tantos anos numa faculdade, você procura saber se aquele curso vale a pena. Tem cursos, profissões que estão saturadas, que você vai gastar 3, 4, 5 anos para depois de tudo você ficar sem fazer nada, atuar em outra coisa. Então você perdeu tempo, perdeu semente, perdeu dinheiro, perdeu investimento. Então, escolher uma boa semente se fala tanto na questão daquilo que nós queremos, o que vale a pena investir, e quando se tratando aqui do reino de Deus, então é algo muito importante saber aplicar estas sementes. E aplicar em boa terra, aplicar no coração, porque essa semente vai produzir frutos bons, maravilhosos na vida das pessoas também. Quantas pessoas ruins, ruins de índole, e outras porque não teve um bom forjar de caráter em sua vida, que foi criado de qualquer jeito e acabou sendo levado pelas más influências e se tornou pessoas desagradáveis, hostis, mas esta semente caindo nesse coração pode produzir frutos maravilhosos. Se hoje nós sofremos com questões políticas e de justiça e outras coisas mais no Brasil, sabemos que teve mau investimento no passado dessas pessoas. Não tiveram boas influências e por isso nós pagamos um preço alto. O problema não é só para quem investiu mal, é para aqueles que estão também à volta dele, como nós estamos também assim. Então, é escolher a semente. Mas também, a semente, é bom lembrar aqui, que é a palavra de Deus. Gente, esta palavra deve ser o tema central da nossa ministração. A palavra de Deus, ela é algo fantástica para nossas vidas. Então, pense na palavra de Deus como semente. Pense nas pessoas que você convive com elas. Quantas vidas serão mudadas? Quantas vidas serão transformadas se você fizer um bom plantio? Se você preparar uma boa terra, os corações, convida alguém para ir à sua igreja, para uma reunião de célula em sua casa, para oração. Isso vai ser bom. E eles vão gostar, vão se interessar, e vão abrir o coração, e o Espírito Santo de Deus fará esse plantio, e Deus fará a colheita de vidas para o reino dos céus. Terceiro, nós que a princípio começamos preparando a terra, depois semeamos a boa semente na terra, mas também precisamos, depois de semear, cultivar a semente. Isso, irmãos, é coisa muito da hora, muito importante. Dentre todas as coisas para a semente, uma delas que é vida, é o regar as sementes. Aqui em casa nós resolvemos fazer umas pequenas hortas e compramos alguns vasos, uns retangulares, outros redondos, e plantamos, compramos, aliás, as mudinhas já, nessas casas que vendem flores, vendem flores e plantas, etc. Aí compramos plantinhas de coentro, aquela cebolinha cheiro verde, pimenta biquinho, que não arde, mas tem um cheiro gostoso, salsinha, e a gente colhe hoje mesmo eu preparei uma carne moída, mas eu fui lá na minha hortinha, no quintal, colhi cebolinha cheiro verde, colhi salsinha, colhi pimentinhas, biquinho chamado,
e cortei ela, piquei ela, olha, ficou uma carne de sol não, carne moída maravilhosa. Tá? Mas uma coisa interessante que eu estou falando disso aí, é porque com esse calorzão brabo e com essa correria do dia a dia, tem dia que eu não rego as plantas. Quando eu chego no final da tarde, que eu vou lá atrás, as bichinhas estão todas murchas com as folhas caídas. Eu, mais do que depressa, vou lá, pego uma marreca, né, um regadorzinho, vou lá e jogo água. Irmãos, é 1 hora e meia, está tudo bonitinho de novo. Isso é cultivar. Esse cultivar é isto. Aqui nós aprendemos com a cultura mais moderna, adubando as sementes. No interior a gente coloca esterco de gado, de animais, de galinha na terra, deixa ela curtir, a terra fica boa, a semente, olha, germina e produz com uma beleza. Então, precisamos o que? Adubar a semente, né? Isto geralmente depois de plantar a semente na terra, é importante cuidar dela, e isso se faz de muitas maneiras. E é bom lembrar que esse regar, esse cuidar, esse cultivar, que fala do adubo e outras coisas mais, na nossa vida cotidiana, relacional, também se faz necessário adubar, regar as boas amizades. Não é assim de qualquer jeito. Não tem pessoas que parece que elas são únicas no mundo, que não existe mais ninguém que pode tratar as outras como quer, como acha, como deve, e que todo mundo tem que ser amigo dela ou amigo dele. E não é assim. Às vezes nós somos muito sensíveis e a gente acaba percebendo isso e a gente se afasta dessas pessoas porque a gente não quer ficar triste ou estar se entristecendo ou perdendo a amizade. Então a gente vai se distanciando aos poucos e se distancia delas porque sabe que essa pessoa não é uma boa cultivadora, né? Não é um bom agricultor, um bom lavrador de amizades. A gente precisa ter também senso crítico para perceber certas coisas. E a palavra de hoje também é importante para que nós sejamos sábios também no nosso relacionamento. Não é porque o fato que a pessoa depende de mim, ou porque sou casado, ou porque sou filho, porque sou pai, que tem que tratar os outros de qualquer jeito. Não é assim. As pessoas têm sentimentos. Outra coisa interessante que eu falei dessa questão do cultivar, adubando a semente, aguando e cuidando da semente, né? Não se pode deixar de aguar, de regar a semente plantada, porque sem água a semente não germina. Outra coisa importante, observar a semente que foi plantada. Esses dias nós temos um pé de pitanga aqui no quintal, e um pé de pitanga assim, muito familiar, né? O meu filho estava fora do Brasil e o pé de pitanga produziu, irmãos, eu não estou falando aqui, não é mentira não, Deus sabe que é verdade, e a minha esposa está aqui, ó, do meu lado aqui, sabe que é verdade minha. O pé de pitanga produziu 2 pitangas. Eu falei, já entendi, uma é minha e a outra é dela. E foi uma pitanga, um pé de pitanga que o camarada me deu, que eu estava limpando o jardim, me deu aquele negócio, botou na terra. Eu estou sempre observando. E sabe que essas 2 sementinhas, eu falei para minha mulher, não jogue fora, porque eu vou plantar. A que eu comi, eu botei na terra, pois já está desse tamanhozinho o pé de pitanga, todo dia eu observo lá, está crescendo. E já vou mudar lá para o chão, para poder ter um pé de pitanga para a gente fazer suco de pitanga. É muito gostoso. Tá? Então, observar a semente, isso é importante. Colocar água, o adubozinho, colocar carinho, ela vai crescer. Esta é uma das formas de cuidado, e a observação é estar atento no plantio para evitar que pragas ou mesmo aves comam a semente. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, observar tudo que nós fazemos, observar as pessoas que estão à nossa volta, para
realizar esse trabalho de um bom investidor, tanto no reino de Deus, como também na nossa vida cultural, profissional, relacional e outras coisas mais que se deve fazer. Quarto e último. O que nós fizemos primeiro? Foi preparando a terra, depois semeando a boa semente. Aí veio o quê? O cultivar a semente para que ela cresça e produza as flores. E as flores são promessas dos frutos. Então, precisa cultivar e, por último, colher o fruto das plantas, os frutos da terra. É isso que nós plantamos. Isso é importante. É o que todo agricultor faz, planta pensando na colheita. Né? A colheita é coisa tremendamente maravilhosa. Lá no Israel antigo, em Israel existe a festa do Pentecoste, que era a festa da colheita. Todo ano fazia festa porque tinha boa colheita. Então chama-se Pentecoste. Tá? Então, lá em Atos, no capítulo 1, quando fala lá da manifestação do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, foi feita exatamente no dia do Pentecoste. O Espírito Santo fez uma colheita maravilhosa. Naquele dia, quase 3.000 almas se batizaram, né? Aceitaram a Jesus. Uma boa colheita. Mas se pensa você hoje, né, como meu filho que estuda fora, né, é difícil estar fora de casa. Um garoto que agora fez 20 anos, tá? Ele tem que lavar a roupa dele, tem que passar a roupa, tem que fazer a comida dele, tem que estudar sozinho, tem que ir para a faculdade sozinho para fazer as provas. Graças a Deus fechou o primeiro ano, positivo, passou em tudo. Mas daqui um tempo mais para frente, ele vai colher o fruto desse sacrifício. Todos nós somos assim, irmãos. Tá? Você que namora, você que está noiva, está noivo, que está casado, sempre espera colher bons frutos. Então, finalmente, o que nós esperamos é o quê? Colher os frutos. Tá? É todo tipo de semente plantada na terra, um dia crescerá e formará a sua planta e depois dará o seu fruto. É o que nós queremos. O fruto do crente, o maior fruto do povo de Deus que ele espera é a vida eterna. É o encontro com o Senhor Jesus nas alturas. É o que nós queremos. Mas enquanto cidadão que somos, nós queremos também uma nação justa, honesta, né, que não suga o sangue e a vitalidade dos seus concidadãos, mas que dê boa condição. É o que não tem acontecido no Brasil há anos. E nós precisamos de uma libertação nacional. Tá? Então, pensamos em frutos como, aqui no caso, colheita de almas, colheita de vidas, colheitas de tudo que é bom, que ninguém planta para colher coisa ruim. Né? Haja vista a palavra de Deus através do mesmo apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Ele diz lá, filhinhos, irmãos, cuidado com o que você vai plantar, pois tudo que nós plantamos nós vamos colher. Quem planta na carne, da carne colherá a corrupção e a maldade e o mal da vida. Mas quem planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então vamos plantar bem para colher excelentes frutos para a glória de Deus e para a nossa alegria. Mas pode ser assim. Mas necessariamente pode ser também o fruto tanto cultural, social, mas também o fruto do Espírito que está registrado, como eu falei aqui agora, em Gálatas 5, de 22 a 23, né? Que é amor, é paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio.
isso é fruto de um bom plantio. Ok, queridos? Então, nesse tempo que se chama hoje, é necessário, é necessário que tenhamos bons lavradores, que tenhamos obreiros, porque está faltando. E a falta de trabalhador na seara do mestre é ruim, porque o mato cresce, a maldade cresce, a corrupção cresce, a ganância cresce, e o restante sofre. É o que nós estamos sofrendo. Então, amados, vamos preparar os trabalhadores para o plantio da semente. E depois, cada um colherá o seu fruto, e o que semear em abundância também colherá. E o que pouco semear, pouco também colherá. Então, o bom resultado depende de mim, depende de você, depende de nós. Você está fazendo a sua parte? Então faça, se não está fazendo. Porque eu quero uma casa, quero um apartamento, eu quero um sítio. Então faça a sua parte. Não, eu quero uma igreja cheia, uma igreja avivada. Faça a sua parte. Então o que nós precisamos é plantar, para depois colher. Quem está plantando mal aí, vai ter a sua colheita. Não tenha dúvida não, viu? Vai ter a sua colheita. Coitado daquele que está plantando mal, porque o mal voltará sobre essas pessoas, de uma forma terrível. Que não seja conosco. Que sejamos sábios, que sejamos, de acordo com o nosso tema, um bom visionário, que sejamos um bom investidor, para a glória de Deus e para a nossa alegria. E que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai Celestial, nós te louvamos pela Tua palavra e pela Tua presença conosco. E pedimos que o Senhor nos ajude e nos oriente em tudo aquilo que temos a fazer. Perdoa as nossas falhas, dá-nos a Tua bênção, a vitória, em nome de Jesus. Assim oramos agradecidos pela Tua presença conosco e visita cada irmão, cada amigo, cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite. Que o Teu Santo Espírito complete toda a boa obra nas suas vidas, para que todos sejam bons investidores no reino de Deus. Que tenhamos essa visão de um bom investidor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E assim, nós chegamos aqui ao final do nosso culto, agradecendo a sua presença conosco, a sua audiência, e lembrando os irmãos que amanhã eu estarei falando através de uma live se teremos ou não o culto de sexta-feira, tá? Então está por decidir hoje com um grupo de irmãos que estão ensaiando aí para o culto de sexta-feira. Tá bom, queridos? Mas a gente passará para os irmãos via Zap essa ministração, esse recado. E também poderíamos fazer isso através do Facebook também, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, com o meu beijo para você, meu aperto de mão e meu abraço bem apertado e carinhoso para você. E a pastora aqui com a sua saudação. Um beijo para todos, uma boa noite e muita paz. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e graças a Deus. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz e até breve em nome de Jesus.